no caso desse bairro, professor, nós estamos vendo medidas que visam, eventualmente, tirar essas pessoas, né? Esse valor que o Pedro Duran nos trouxe a respeito da prefeitura. Até vou convidar o senhor para vir um pouquinho mais para cá, que a gente consegue aparecer junto. Pronto. Quero ouvir se essa medida é boa do senhor, né? Aproveitando o gancho do Pedro, mais uma questão. Quando o senhor vê aqui essa proximidade da água, esse acúmulo de gente, isso aqui já é visivelmente uma amostra de baixo planejamento urbano. Não há qualquer tipo de planejamento. É uma ocupação desordenada, muitas vezes com base no crime organizado, que passa a lotear áreas públicas, vende essas áreas e o caos acaba se instalando. Eu digo, essas pessoas elas não foram para o Jardim Pantanal porque elas querem, elas foram por falta de opção. E agora, retirar essas pessoas, né, realocar essas pessoas, efetivamente é um problema. O ideal seria a construção de moradias populares dignas, com infraestrutura, um local adequado, para que essas pessoas pudessem ser retiradas. Mas é o equivalente a você mudar uma cidade de lugar, né? São 40, tamanho, 50 mil pessoas que nós temos. E essa é uma área de várzea propícia a alagamentos. Até ia pedir a gentileza do Pedro voltar ao primeiro mapa, que acho que fica mais fácil de explicar. Bom esse instrumento, né? O Pedro mostrando para a gente. o mapa anterior, Retira, aquele Natan. macro. Isso. E até na sequência a gente vai ter uma arte aqui do professor falando sobre volume de chuva. Exatamente. E todas as questões. Aquilo que o Pedro mostrou antes, que é... pronto, eu até vou trocar de lugar com Sim. o senhor, por favor, que aí o senhor já consegue apontar para a gente. Aqui nós temos o Rio Tietê no seu formato original. Aqui em São Paulo, quem conhece, ele tem um desenho mais retilíneo porque ele foi retificado ao longo do início do século passado, na primeira metade do século passado. Tem ação humana, então, para organizar esse curso. Entendi. Mas o percurso original seria assim, é um rio meandrante que a gente chama. Sinuoso, né? Sinuoso, cheio de curvas. E o que acontece? Por exemplo, aqui... sempre o rio ele vai tentar cavar na parte externa da curva e vai emendar esta parte aqui com esta. Depois, esse braço, ele fica abandonado pelo rio, isso é uma área de alagamento. Até vou aumentar aqui um pouquinho essa parte que o senhor está fazendo referência aqui para a gente. Pronto. Então, aí, ou seja, o problema já é generalizado, mas aí o problema é maior. Sim, vai acontecer, né, ao longo dos anos, o rio vai escavando essa área aqui, vai juntar com esse outro braço, né, e esse trecho, essa curva, acaba ficando abandonada e é uma área suscetível a alagamento. Vira um bolsão, né, professor? Exatamente. Tira um pouco o zoom, porque a gente vai identificar algumas áreas onde isso já acontece, tá? Olha, nós temos áreas aqui, né? Nós temos riachos que chegam ao Tietê, vão alimentando o Tietê. Tira um pouco mais o zoom, deixa mais longe a imagem. Né? Tem algum outro trecho. Até eu já aproveito para emendar aqui com o senhor a pergunta aqui, da tá drenagem, vendo? dragagem. Nós temos aqui já áreas assoreadas, né? Avanço do rio. Um avanço do rio. Certo. Né? E todos esses meandros, eles vão sendo remodelados ao longo do tempo, ou seja, toda essa área no entorno do rio acaba se tornando uma várzea de inundação. Professor, drenagem, dragagem, você pode explicar a diferença? Tem várias artes para que nós possamos explicar, aí depois a gente retoma aqui na quantidade de água. Só aproveitando o gancho que a gente faz aqui com isso que o senhor está nos mostrando, de que maneira conseguir sugar, tirar essa água, de que maneira conseguir melhorar, fazer esse bombeamento. E eu, particularmente, não sei a diferença entre drenagem, dragagem e bombeamento. O senhor pode nos explicar, por favor? A drenagem é quando nós temos a retirada natural da água de uma região, ou também induzida pelas pessoas, né? Onde você facilita o caminho da água a um curso d'água. Então, por exemplo, você acaba tendo um pequeno vale, né? Nós temos aqui um sistema de drenagem urbana, aonde a água da chuva ela entra num sumidouro e numa galeria de água pluvial e acaba sendo levada a um rio. Esse é um sistema de drenagem urbana, né, que foi construído pelo homem, mas nós temos os sistemas naturais de drenagem, que são os vales, que também levam a água da chuva para os rios. O problema que a gente tem nas cidades é a impermeabilização, né, do solo, ou seja, tem muito asfalto, muito concreto, a água não penetra tanto no subsolo e ela vai direto sobrecarregando as galerias de águas pluviais com essas chuvas mais intensas. Aí por isso a importância de mostrar também os aterros, Elisa, porque esse despejo de lixo e concreto cria esse movimento que o professor está contando, que é justamente
o solo mais tomado por outros elementos que não permitem a penetração da água na terra, né, professor? E também esse despejo irregular de material faz com que esse material ele seja carreado para o rio, assoreando o rio. O rio perde capacidade de transporte de água também. Então ele acaba ficando menos profundo do que ele efetivamente era. Aí entra a dragagem, né? Aí é necessária a dragagem, que é a retirada desses sedimentos do fundo do rio. Vamos ver então aqui em arte o que esse sistema de dragagem. Nós temos vários sistemas. Por exemplo, o Porto de Santos passa continuamente por um sistema de dragagem para que o fundo seja maior, a profundidade seja maior e navios de maior calado possam entrar. Aqui em São Paulo foi feito um trabalho intenso de dragagem do Rio Pinheiros e o Rio Tietê há algumas décadas, inclusive com um aprofundamento da calha do rio, né, tornar o rio mais profundo para aumentar a capacidade de vazão e diminuir as enchentes na capital. Então, a dragagem é quando nós retiramos esses sedimentos do fundo dos rios. E também lixo, tudo que tiver ali no fundo. Tudo, e depois encaminha isso para um local adequado para a deposição. Temos então, vimos a drenagem, agora a dragagem e agora veremos o sistema de bombeamento. Então, o problema ali no Pantanal é que não tem para onde a gente bombear essa água. Nós temos aqui, dar vazão a essa água. Nós temos aqui um rio, situação normal, né, nível baixo. A enchente, quando ele já começa a ocupar parte do leito, né, ao entorno, e a inundação quando toda a área ao redor, essa várzea de inundação, ela é ocupada e nós temos, às vezes, bolsões que também recebem um excedente de água. Aqui ainda é uma situação favorável, porque veja que o nível dessa parte alagada é um pouco maior do que o nível dessa área inundada. Então a gente tem como bombear essa água, porque os níveis são diferentes. No Pantanal, no Jardim Pantanal, não. O nível está muito próximo do nível do rio. Então você vai bombear para onde? Para o rio? Não dá, porque o rio não tem essa capacidade de receber esse excedente de água. É como se o Jardim Pantanal ele fosse uma extensão do rio, porque ali é uma várzea, uma área de inundação do rio. Ou seja, quando o rio ele está com uma capacidade muito elevada, ele vai ocupar suas margens. E é o que infelizmente acontece ali. Professor, antes de ir em frente, só para a gente poder mostrar rapidíssimo aquele nível, choveu mais que o normal nos últimos dias? É uma situação de normalidade ou a gente está vendo uma adversidade? Temos aqui a arte para poder compartilhar com vocês. Nós temos dois gráficos. Justamente desse gráfico da quantidade de água. Pronto. Não é esse, são as das barras. São as artes mesmo, as nossas artes. Ah, sim, aí, perfeito. Então, esse daqui são dados de chuva das décadas de 40, 50, 60 até 2010, 2019. Incrível, o que nós temos, o acumulado aqui, olha, 11.800 milímetros em 10 anos, o que dá mais ou menos 1.200 milímetros de chuva por ano. E nós chegamos na década passada para 16 mil, o que dá 1.600 milímetros por ano. O Pedro fez a conta rapidamente, falou 40% a mais. Quase 40%. A mais de chuva nas últimas décadas. Então, essa é uma tendência que vem se manifestando, especialmente a partir da década de 80, 90, isso vem se intensificando, mas é uma tendência realmente crescente. Sim. Então, não é novidade que chova mais em São Paulo. Ou seja, não estamos podendo dizer que não existe mudança climática. Acho que a gente não está podendo dizer. Tá entendendo? E o próximo gráfico, ele mostra uma situação ainda pior. Está chovendo mais? Tá. A chuva miúda, como é que ela tem se comportado? Ela tem diminuído. Aqui são dias, na década de entre 40 e 49, que tiveram chuvas abaixo de 10 milímetros, que é a chuva bem miúda. Essa chuva miúda, ela vem diminuindo. E eu nem preciso apresentar um terceiro gráfico para mostrar que se chove mais no ano todo e a chuva miúda está reduzindo, aonde vai essa chuva? Aonde vai essa água? Chuvas intensas, é o que tem acontecido. Então não dá para dizer que é surpresa.